Vamos agora falar sobre realismo e naturalismo. O realismo acontece primeiro e uma década depois vem o naturalismo, mais ambos no século XIX, tendo o contexto ainda da França, com Madame Bovary, que fala sobre o adultério, o abandono, então fala da realidade, não mais idealiza o real, não mais romantiza as coisas, mesmo que seja para expressar o sentimento, mas também não romantiza a sociedade. Ele fala do abandono, fala da destruição dos casamentos. E em relação à obra naturalista, temos Therese Runke, que possuiu personagens sem autonomia, os joguetes. Contexto ainda marcado então pela forte industrialização na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, o capitalismo, o nascimento de uma grande massa de operários ganhando voz, reivindicando os abusos da indústria, a falta dos direitos, a burguesia com a percepção material, a burguesia ganhando força no mundo capitalista, o Belle Époque em Paris. Lembrando então que o Belle Époque foi um período da cultura cosmopolita na história da Europa. Designava então o clima intelectual e artístico. Foi um período entre a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial, caracterizada pela euforia com o progresso técnico-científico ocidental. Suas características envolvem a valorização das cores vivas, das curvas sinuosas, nas formas das plantas, dos animais, das mulheres, dos ornamentos. As principais obras desse estilo são fachadas de edifício, vitrais, joias, móveis e portões. Então, Belle Époque, clima intelectual, artístico e euforia com o progresso técnico e científico ocidental entre os períodos da Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial. Havia então a efervescência de teorias do positivismo, darwinismo, determinismo, liberalismo, socialismo, método experimental, marxismo, evolucionismo e a crise oligárquica, ou seja, a crise do segundo reinado. Tudo no contexto, dentro do tempo dessas escolas literárias. Então, no Brasil, em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que era realista, e o Mulato de Aloysio Azevedo, que era naturalista, essas duas correntes começaram. Suas características eram em resposta ao romantismo. Então, o realismo tinha uma visão analítica, psicológica, íntima, moral, racional, típica social, tinha como alvo a classe média, a alta burguesia, a realidade nua, desiludida, a impossibilidade de concretizar fantasias, a visão antirromântica. Então a gente percebe que lá no romantismo a gente tinha também essa questão do impossível, né? Aqui tem também, então a gente vê que não derruba totalmente. Vai contra em certos pontos, mas outros são mantidos. Então é uma visão antirromântica, enquanto lá no romantismo a gente não tinha verossimilhança. No realismo a gente tem a verossimilhança. Lá a gente tinha um pessoal, o íntimo, aqui a gente tem um impessoal, o objetivo. Mesmo que utilizasse de certa forma do psicológico íntimo, mas para falar dos fatos reais mesmo, da dureza da vida mesmo, assim. Por mais que no romantismo tivesse a melancolia, mas era a melancolia romantizada, e aqui era algo mais nu e cru mesmo. O ambiente urbano, o pessimismo, a negação de tudo, havia um cuidado com a forma, com os valores universais sendo perenes, uma crítica implícita e materialista. O naturalismo, eu continuo a falar aqui, tinha uma visão mais científica da realidade, era um pouco mais aprimorado do que o realismo, e o alvo era as áreas pobres. Tem como base a teoria da evolução das espécies de Darwin, características da realidade mais patológica, com uma crítica social agora mais explícita do que era feita no realismo.
um descritismo para atingir verossimilhança, acreditava na determinação do meio sobre o indivíduo, da hereditariedade, do instinto, e era um tipo de romance experimentado, ou seja, científico. Todo naturalismo ele é real, mas nem todo realismo ele é natural. Nem todo traz essa visão científica e explícita que o naturalismo traz. E como representantes do realismo, nós temos Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Raul Pompeia, com Ateneu, então, Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e outras obras, Raul Pompeia, com Ateneu, com questão memorialista, linguagem impressionista, narra do protagonista a corrupção, repressão, troca de favores, corrupção. Temos também Oliveira Paiva, com Dona Guidinha do Poço, Antônio Salles, com regionalismo simples, adulterioralidade, determinismo do meio, riqueza plástica. Então, Machado de Assis, Raul Pompeia, Oliveira Paiva, Antônio Salles são exemplos de representantes do realismo. Como representantes naturalistas, temos a Luísa Azevedo, com Cortiço, Rio de Janeiro, e o Mulato, Maranhão. Linguagem agressiva, permeada por termos científicos, que, como eu disse, o naturalismo ele é mais científico. Ele fala da realidade de forma mais científica, com termos mais, do que comparado ao realismo. Traz uma solidez, denúncia da degradação social e ambiental relacionada ao determinismo do meio também. Preponderância do coletivo sobre o individual. A massa amorfa. Metáforas, miséria do proletário urbano. Temos também Domingos Olímpia, com Luísa Homem. Rodolfo Teófilo, com A Fome Seca e Varíola. Adolfo Caminha, com Fortaleza, Mazela, Homossexualidade. E o Inglês de Souza, o nome do homem não era esse. Com a região amazônica e o determinismo hereditário. E Júlio Ribeiro, com Divórcio, Mulher, Mente versus Carne.